sonha em conquistar seu espaço profissional, não é? Mas você está preparado? O mercado quer técnicos e nós formamos você. A Etebrax oferece cursos técnicos presenciais conectados e o melhor, bem perto de você. Inscreva-se já pelo site www.etebrax.com.br. Etebrax, porque o mercado quer técnicos. Olá, boa tarde a todos os alunos conectados. Hoje vamos falar um pouco, né, do nosso ACI. Tá? Boa tarde, Tatiana. Boa tarde, professor. Bem-vindos a mais uma aula. E online conosco estão os polos de Carpina, Palmas, Recife, Sapé e Teresina. Tenham todos uma ótima aula e podemos começar. Bem, nós vamos falar um pouco em relação ao nosso módulo, né, do ACI, que é um projeto, né, cuja finalidade é você fazer a integração dentro do módulo daquilo que vimos, né? Ou seja, do que o nosso módulo de automação, ele teve início a partir das aulas de Word, né? Elaborando documentos, a questão da nossa mala direta, fizemos a mala direta, tivemos como atividade. Depois passamos para o uso do Excel, com a elaboração de planilhas para a automatização de tarefas. Vimos ainda a parte de automação de documentos com o Google Docs, aquela história do conjunto de aplicativos, né, online, que nós temos uma suíte de aplicativos online. Vimos como compartilhar documentos, fazer o envio destes documentos e compartilhar, permitindo que outros usuários possam alterar. E, finalmente, né, vimos ainda dentro do módulo do Excel a criação de macro para a automatização de documentos. Falamos sobre as macros, né, desde o conceito de macro, que é a ideia de nós criarmos uma série de comandos, um único comando, com linguagem de programação, com linguagem VBA. Então nós aprendemos a criar as macros, e aí falamos a questão da projeção da macro, né? Como projetar macro, de que forma. Então é importante que nós, né, possamos projetar a macro antes de começar a fazê-la. Então aprendemos a executar a macro, a usar as teclas de atalho, que são opcionais. Vimos também como inserir as macros através de botões, falamos na inserção de botões, ou a inserção de imagens, e atribuindo botões ou imagens aos comandos de macro. E fizemos diversos exemplos, inclusive tivemos como atividade a criação de macros, elaboração de planilhas. Além também, vimos na nossa aula passada a questão do entendimento do código-fonte do VBA. Então vocês puderam ter a oportunidade. Claro que há uma extensão enorme do VBA, né? A ideia principal foi que vocês tivessem uma visão geral do VBA, como funciona a macro, né? Que quando nós gravamos a macro, que essa linguagem é feita em programação. Claro que para você desenvolver uma macro no VBA, não é necessário, partindo do ponto que eu estou começando a partir do Excel, que eu seja um expert na parte de linguagem de programação. Então nós podemos fazer a criação da macro, como todos puderam ver, fizemos as macros, vimos a ideia do VBA, né? Que o VBA é um programa voltado para objetos, acessamos o VBA através da tecla Alt F11 dentro do Excel, vimos que não existe um projeto, já que a macro é um projeto que é inserido dentro de um módulo, e dentro dos módulos nós podemos ter os projetos e também os formulários. E vimos ainda, né, dentro do projeto, que na verdade os objetos, cada item é um objeto. Então o próprio arquivo dentro do projeto, quando nós abrimos a janela do VBA, nós tivemos as três principais janelas, que foi a janela das propriedades, as do objeto e a de edição. As da propriedade, né, que traz cada objeto, e aí só recapitulando isso aí, vimos que o próprio arquivo é um objeto, né, que dentro dos arquivos, a pasta trabalho, nós temos planilhas, que também são consideradas como objetos. Falamos um pouco também, dentro das planilhas nós temos outros objetos, como linhas, colunas, células, e falamos, né, de métodos, que são as ações que o objeto pode sofrer. Vimos o comando range, que é a questão da seleção do objeto, e que quando selecionamos, né, eu posso definir ao final da macro que
O comando range, sempre depois do comando, eu especifico entre aspas quando é o valor, né? Quando são os valores alfa, né? Quando não é numérico. Então eu quero, por exemplo, que ele selecione a planilha 2, nós vimos lá no range, entre aspas, A2, plan 2, fechamos o parênteses, e vimos que depois, né, entre o comando e a ação, já que cada objeto pode sofrer uma ação, o objeto planilha pode ser selecionado ou ser ativado. E falamos do comando select e do comando activate. Falamos também das linhas de comando que traz uma programação de macro. Nós temos as linhas de comentário, que são apenas textos, que são precedidas de apóstrofo, e podemos verificar isso na prática. E vimos também das linhas de comando, que trazem palavras reservadas. Ou seja, essas palavras reservadas não podem ser alteradas por nós. São palavras que já envolvem, que o próprio programa, na linguagem do programa, ele identifica. E aí citamos como exemplo para que pudéssemos entender quando nós trabalhamos com funções do Excel. Então, quando nós colocamos o igual e o nome da função se, ela requer parâmetros. E depois nós temos aí os parênteses, e dentro dos parênteses é o que vai acontecer. Ora, se eu tenho que ter o teste lógico, condição verdadeira e condição falsa. E depois o fechamento do parênteses. Como exemplo, se for 1, Brasília, se for 2, Pernambuco. Então aí é importante que tenha esses procedimentos. Então nós vimos vários, alguns dos comandos. Falamos também da questão do procedimento, já que uma macro, na verdade, é uma outra forma de procedimento. Só que é uma forma mais simples. Quando nós criamos um procedimento, nós vimos que ao criar o procedimento, à medida que eu vou digitando, quando eu boto lá end e o nome da macro, por exemplo, uma macro filtro, end filtro, e pressiono a tecla enter, ele já fecha com end sub, que é o fechamento. Então a macro vai se desenvolver entre o comando end sub e o comando, entre o comando sub e o end sub. E aí nós vamos ter várias linhas de comando, como worksheets com planilhas, planilhas com folhas de gráfico, work. Então nós temos aí a possibilidade de fazer tudo isso. Comando activate para ativar a área, comando range para pegar intervalo de células. E fizemos isso aí. Inclusive a atividade de vocês foi esta, Seria o quê? O envio de uma macro, seriam feitas duas macros. A primeira, ela faria uma formatação na planilha, numa área X, colocaria bordas e uma cor de preenchimento. E, ao final, iria para a célula A16, já que sua planilha foi até A15. E depois, a segunda macro era o oposto. Essa macro, ela tinha que tirar a formatação. Quando eu executasse a macro, ela ia selecionar toda a área formatada, ia retirar as bordas e o preenchimento. Vimos isso na prática e vimos também que, quando eu gravo, e eu percebi que alguns alunos confundiram, isso foi muito claro no chat e no fórum, a questão de procedimento com macro, Lembrando que, quando eu gravo a macro, e se eu gravar um novo procedimento, eles são gravados em módulos diferentes, já que o módulo só existe quando há uma gravação de macro. Não existe um módulo de gravação sem relação com o arquivo do Excel. Então, ele só vai aparecer quando eu começar a fazer a gravação da macro, ou quando eu começar a criar um procedimento. E vimos que, se eu fizer 4 macros, eu fizer a primeira macro, parar a gravação e começar uma nova macro, ela fica no mesmo módulo de gravação. Agora, se eu criar 2 macros ou uma, salvar, fechar o Excel, então, ao abrir novamente o mesmo arquivo, se eu for criar uma nova macro, ele vai lançar um novo módulo, módulo 2, pelo fato de nós termos fechado o programa, que foi um resumo da aula passada. E vimos também que eu posso executar a macro, já que ele executa uma macro de cada vez. Então eu tenho 2 macros, independente se a macro está no módulo 1, a macro filtro está no módulo 1 e a macro subtotal está no módulo 2. Só fiz a primeira macro, salvei, fechei o programa, abri novamente o arquivo e fiz a macro e aí ele gerou o módulo 2. Na hora da execução, nós aprendemos que para executar, antes do comando end sub, você joga o nome da macro. Então, por exemplo, ao término da macro filtro ou qualquer outra macro que você faça, você vai dar lá um enter antes do comando, end sub, e vai escrever o nome da macro, subtotal, sem os parênteses. E a partir daí, vimos que com F5 ele executa a macro, só que executa de uma forma bem rápida. Não dá nem para que nós possamos perceber o que a macro fez. E quando nós usamos a tecla F8, vimos que ela executa a macro pausadamente. Então, e na atividade foi pedido isso aí, que ao criar a macro, nós tínhamos que, a partir daí, executar, ao término da primeira macro, executar a segunda. E o procedimento seria esse. No final da primeira macro, eu ia lá e colocava o nome da macro, antes do comando end sub, da segunda macro. E aí,
salvando, e a partir do momento que for pressionando F8, ele vai executando as linhas. Percebemos que na execução fica uma seta na cor amarela e o texto também fica na cor amarela. E quando temos linhas de comentários, que são aquelas linhas que ficam, né, geralmente verdes e antecedidas por um apóstrofo, nada mais é que um pequeno comentário. Então, em cima da revisão do nosso módulo, né, o nosso ACI, na verdade, ele será um projeto